Muito boa tarde a todos. Temos esta reunião do dia 14 de março de 2023 da nossa Comissão de Ambiente e Energia, que reúne agora às 3 horas mesa e coordenadores, e o primeiro ponto é uma audiência com os operadores da rede de distribuição de gás, a REN Portgás, a Floen e a Sonorgás, que se fazem representar respectivamente por Nuno Fitas de Mendes, da REN Portgás, Gabriel Sousa, da Floen, Nuno Moreira, da Sonorgás, a quem dou as boas-vindas para esta audiência. Foi distribuído por todos os grupos parlamentares e deputados únicos uma apresentação, que é a apresentação que agora nos farão, e queria recordar a grelha que temos consensualizada em mesa e coordenadores para as nossas audiências. Tem uma intervenção inicial por parte das entidades de 10 minutos, com leve tolerância, intervenções depois de 4 minutos por cada um dos grupos parlamentares, 3 minutos para os deputados únicos e depois uma resposta global até 8 minutos. Uma vez mais, sejam bem-vindos. Sei que tenho uma apresentação e a partir deste momento podem começar. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Nós trazemos uma apresentação relativamente curta, vamos tentar cumprir o nosso tempo, transmitindo algumas mensagens que para nós, enquanto operadores de rede de distribuição, são fundamentais. Neste momento, nós temos aqui presentes na mesa os 3 operadores que compõem o setor de distribuição de gás natural em Portugal. Hoje já, de acordo com a lei, de gás, apenas de gás. E, portanto, podendo veicular outros gases que não apenas o gás natural. Seguindo a apresentação, nós deixamos em papel para também poderem tomar as vossas notas. Os operadores estão representados a cores do lado esquerdo, mapeiam muito proximamente com a densidade populacional e com a indústria transformadora. Estamos a falar de cerca de 11 empresas que estão agrupadas nestes 3 grupos económicos que estão aqui presentes à mesa. A Floen com cerca de 70% do mercado, a REN Portgás e a Sonorgás com os restantes 30%. Do ponto de vista das habitações servidas por cada uma das concessionárias, podem ver no slide do lado direito que nós ainda temos muito caminho para servir a população das zonas que temos concessionadas, mas mesmo assim temos já um trabalho feito nos últimos cerca de 30 anos que permitiu introduzir em Portugal, em 159 dos 236 concelhos atribuídos, portanto faltarão poucos para termos todo o território nacional, já temos em cerca de 159 concelhos atribuídos infraestrutura e já servimos um conjunto de clientes e de empresas muito relevante. Veiculamos hoje de forma estável 40% de todo o gás. O slide que está neste momento, o slide número 2, representa isto graficamente. Para ficarmos com uma ideia global de todo o sistema de gás em Portugal, nós temos aqui nestas primeiras barras do lado esquerdo todo o consumo de gás natural, hoje natural, em Portugal. 40% em média é distribuído por empresas de distribuição, cerca de 25% a 30% em alta pressão, portanto, muito grandes indústrias, e com muita variabilidade e muito associada aos índices de hidraulicidade nacional, os centros eletroprodutores. A mensagem que nós queríamos passar neste slide é que nós, independentemente de fazer chuva ou fazer sol, nós veiculamos 40% de todo o gás. E isto, juntamente com a alta pressão, assegura uma estabilidade muito forte no sistema. Porquê? Porque quando as centrais de eletroprodução não estão a produzir, porque existe um forte nível de hidraulicidade nesse ano, nós conseguimos manter estabilidade tarifária. Ou seja, historicamente, são empresas que conseguiram, primeiro, cumprir fielmente o princípio do utilizador-pagador. Quem paga estas redes são quem as utiliza e nunca gerou déficit. Portanto, a palavra déficit nunca entrou no léxico das empresas de gás natural. Toda a cadeia, incluindo distribuição. Dentro destes 40%, muito relevante, apenas 17% são representados pelos clientes domésticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós abastecemos, sobretudo, serviços e indústria. Mas, quando vamos ver quem paga estas redes, as redes estão rateadas, tanto pela indústria, pelos serviços, como pelos clientes domésticos. Isto quer dizer que existe uma relação virtuosa entre estes 3 setores, doméstico, indústria e serviços. Hoje, o que é que temos? Conseguimos chegar hoje a cerca de 1,6 milhões de clientes. Estes 1,6 milhões de clientes representam, grosso modo, 4,5 milhões de pessoas. Portanto, cerca de metade da população portuguesa tem hoje
acesso a gás canalizado. Vamos lhe chamar canalizado para o distinguirmos de outro tipo de gases. E tudo isto com uma base de ativos, e isto é importante do ponto de vista tarifário, muito estável, ou seja, nós conseguimos crescer nos últimos anos para chegar a estes 4,5 milhões de pessoas e temos conseguido fazê-lo com um nível de ativos líquidos sobre os quais somos remunerados muito estável, em torno dos 1,6 mil milhões de euros. Isto porquê? Porque nós estamos a fazer, sobretudo, investimentos que são compensados com amortizações e como somos remunerados apenas pelo ativo líquido, temos conseguido manter estabilidade tarifária, porque como as amortizações pesam progressivamente mais, nós conseguimos fazer investimento de substituição e manter a infraestrutura rentável para o cliente final. Temos mais de 20 mil quilómetros de rede, estes operadores têm mais de 20 mil quilómetros de rede distribuída pelo território, uma rede muito jovem, somos das redes mais jovens a nível europeu, temos índices de qualidade de serviços ímpares na Europa, nós temos um tempo médio de emergência, de atendimento a uma emergência de cerca de 20 minutos. É muito provável que nós cheguemos mais cedo que a Polícia, ou INEM, ou a Proteção Civil, por causa de questões de segurança que temos a assegurar. Empregamos mais de 28 mil pessoas, direta e indiretamente, ao longo da fileira do gás e distribuímos pelo território nacional uma especialidade técnica. Mochileiros, soldadores, mecânicos, portanto, serventes, trolhas, tudo o que possam imaginar, nós neste momento damos emprego a cerca de 28 mil pessoas. E estamos preparados para a descarbonização. A descarbonização, no slide 4, veio a ser acelerada, portanto é uma urgência, é uma emergência mundial. O setor do gás em Portugal está preparado. Nós estamos a trabalhar de uma forma muito acelerada nas questões de descarbonização. Estamos preparados para receber biometano desde já. Estamos a falar das mesmas moléculas e, portanto, a circularidade e o setor dos resíduos têm aqui um papel fundamental. Estamos preparados e estamos a preparar ainda mais a nossa infraestrutura para passarmos dos 20% de hidrogénio, que já hoje são possíveis, para 100% de hidrogénio a curto e médio prazo. E acreditamos que a disponibilidade de duas infraestruturas, eletricidade e gás, é melhor do que apenas uma economia centrada na eletrificação. E, por isso, coordenamos esforços no investimento e na inovação e passo a palavra ao meu colega Nuno Moreira, da Sonorgás. Sim. E, novamente, boa tarde e obrigado pela oportunidade. É um gosto aqui estar. Pegando nas palavras, exatamente, temos uma apresentação também conjunta. Nós achamos que a inovação é o motor da economia, é o motor da eficiência económica e nunca deixámos de o fazer. O setor do gás tem-o feito várias vezes, de vez em quando obrigado e outras vezes porque acha que deve o fazer. Hoje é porque achamos que o devemos fazer. Obrigados, foi quando mudámos de outros gases para gás natural, muito felizes por isso, algo que o fizemos com sucesso. As três empresas, os três grupos, têm até uma atitude concertada em relação a este investimento. A Floen, muito dedicada ao hidrogénio, vimos o Sr. Primeiro-Ministro inaugurar a primeira injeção de hidrogénio e perceber o quanto esse hidrogénio pode ser usado em todas as suas áreas de atividade económica, domésticos, indústria e serviços. A Portgás com inovação ligada à resiliência da rede, à resistência mecânica, à resistência no tempo das redes de polietileno e perceber na realidade e do ponto de vista técnico como é que as redes poderão absorver no futuro este hidrogénio, que é um gás diferente, com ciclos de tensão diferentes. E nós, na Sonorgás, do ponto de vista do biometano, a sua injeção, o comportamento dos aparelhos, o comportamento das redes. Temos sido capazes de dar prova que estamos preparados para o futuro do ponto de vista da utilização como fator de ajuda à descarbonização. Mas julgamos que precisamos do vosso apoio, precisamos da vossa ajuda. Gostaríamos de vos esclarecer em tudo o que for necessário, do ponto de vista de entenderem os nossos desígnios desta parte da descarbonização, na definição de políticas públicas que permitam esta transição justa e do ponto de vista também do progresso legislativo, do progresso de consulta, e nomeadamente no que diz respeito aos instrumentos de investimento.
Nós temos instrumentos regulados, em cada 5 anos temos que apresentar um plano de investimento. Já foi o plano PEDIR de 2018 de gás foi aprovado, o PEDIR de 2020 de gás de distribuição está neste momento em consulta vossa, e portanto o processo que está prestes, enfim, ou a caminho de cá, ou a caminho da Assembleia, ou, enfim, algures nesse processo, e ainda o PEDIR de 2022, que seguirá o seu percurso, mas nós achamos que estes PEDIRs também são instrumentos de coesão. São instrumentos de coesão territorial, porque permitem que outros espaços territoriais possam usufruir, primeiro, de uma energia que é mais barata, menos poluente, com certeza, enfim, iremos explicar com detalhe e com aspectos técnicos, e ainda que fomenta a utilização de gases renováveis. Julgo que é um assunto que está bastante em moda, os gases renováveis, mas é porque tem o próprio mérito, o mérito em si. Nós achamos que existe uma estratégia de hidrogênio, existe um objetivo de Portugal conseguir ver-se ligado por redes de transporte à Europa. É necessário, obviamente, que também dentro do país possamos reforçar esta aposta nos gases renováveis. Passo a palavra ao meu colega Gabriel Sousa. Muito obrigado, Nuno, e boa tarde a todos. Conforme já aqui foi referido, a nossa perspectiva é que, de facto, um sistema energético nacional ganha com diversificação e ganha com segurança de abastecimento. E a perspectiva que temos exatamente neste slide, na página número 9, foi procurar espelhar aquilo que pode ser um contributo do setor energético, como um todo, aquilo que muitas vezes é referido como o sector coupling, juntar os setores de eletricidade e de gás, e o que temos é, de facto, um caminho fantástico que Portugal fez ao nível da eletricidade e de eletrões renováveis, o que agora temos, de facto, como desafio, enquanto sociedade, é desenvolver o mesmo trajeto ao nível do gás e, portanto, acelerar o processo de gases renováveis, de utilização dos gases renováveis pela sociedade. Um sistema diversificado seguramente terá uma maior segurança de abastecimento, maior eficiência, aproveitamento de ativos que já existem e, conforme já aqui foi referido, Portugal tem uma característica distintiva face aos outros países, tem a rede de gás mais moderna da Europa e, portanto, tem uma rede mais preparada para receber gases renováveis, nomeadamente o hidrogênio. Deixar uma nota também sobre algumas especificidades portuguesas. Não é só a rede mais moderna, mas muitas vezes nós vamos vendo algumas decisões ao nível europeu sobre a eletrificação, a utilização de equipamentos, nomeadamente as bombas de calor, e o papel preponderante que podem ter para algumas utilizações de calor. O que acontece é que Portugal tem uma realidade que não podemos virar costas. 80% das casas em Portugal não têm soluções de aquecimento. E será sempre mais razoável investir esforços no isolamento destas habitações do que estar a fomentar bombas de calor quando as casas e o clima não têm exatamente essa necessidade. E, portanto, a nossa perspectiva é que, e este slide tenta espelhar isto, a utilização de uma bomba de calor que pode fazer sentido na Alemanha, no norte da Europa, em Portugal, parece-nos fazer pouco sentido. O custo de aquisição é 3 vezes maior do que um esquentador, e o esquentador, eu devo sublinhar, é um esquentador que funciona hoje com gás natural, funciona hoje com biometano, funciona hoje com uma mistura de biometano, de gás natural e hidrogênio, e poderá ser adaptado para funcionar com hidrogênio. Portanto, é um esquentador que hoje funciona com gás natural, mas que no futuro funciona com gases renováveis. E, portanto, tem esta vantagem de um custo de aquisição mais económico e de uma facilidade de instalação nas habitações em Portugal. Eu deixava ainda uma nota. O projeto do gás natural, da forma como nós o vimos desde o início, e acho que agora temos uma história que se repete, seguramente o foco foi sempre desenvolver estas infraestruturas onde estava a indústria. Foi a grande razão da vinda do gás natural para Portugal, foi a produção de energia elétrica com gás natural em vez de carvão e o abastecimento ao tecido industrial com gás natural em vez de GPL, em vez de fuel e de outros combustíveis. Mas, naturalmente, uma vez abastecidos estas clientes âncora,
Depois, esta infraestrutura também serve clientes mais pequenos, nomeadamente o residencial. E é assim que nós vemos que, hoje em dia, Portugal tem um segmento residencial, quando comparado com a Europa, em que os edifícios representam apenas 4% das emissões, quando na Europa representam, em média, 13%. Portanto, há um desafio na descarbonização e na eletrificação das casas do norte da Europa que não tem paralelo no caso português. E, portanto, daí perspectivarmos que conciliar eletrificação e gases renováveis de uma forma mais eficiente, de uma forma menos onerosa para a sociedade portuguesa, será vantajoso. Dar nota também, e estou a acelerar um bocadinho por causa do nosso tempo, que já passámos os 10 minutos, o gás natural já hoje tem esta vantagem de reduzir as emissões das casas portuguesas. Cada vez que substituímos gás propano, GPL, numa casa em Portugal, estamos a reduzir em 16% as emissões. E estamos a deixar a casa preparada para, mais à frente, receber biometano, com uma redução para quase zero, uma redução de 80%, ou até mesmo hidrogênio e ser net zero em termos de clima. Sem perder de vista que, à data de hoje, o gás natural a tarifa regulada é a solução mais económica para as famílias portuguesas, permitindo uma redução de 200 euros por ano. Enfim, apesar de tudo, temos um número de pessoas que muda do mercado livre para o mercado regulado ainda relativamente baixo, mas é seguramente a solução mais económica para as famílias portuguesas. E, por último, deixar uma nota que a aposta em Portugal tem sido importante e enfim, as empresas têm procurado também ir atrás dessa aposta no desenvolvimento do hidrogênio. Tivemos na semana passada no Seixal com esse evento, mas há um caminho importante a fazer ao nível do desenvolvimento do setor da energia em Portugal com o biometano. Este slide 13 procura denotar e deixar um bocadinho a perspectiva do que está a ser desenvolvido no resto da Europa. Portugal, à data de hoje, tem apenas uma instalação a injetar na rede, nos 16, 17 mil quilómetros de rede que existe em Portugal, e, portanto, é claramente pouco quando comparamos com o resto da Europa. E, portanto, é este contexto que, conforme os meus colegas já referiram, perspectivamos que a rede de gás não serve apenas para levar o gás à indústria, deve cada vez mais também ter em conta para receber os gases renováveis que são produzidos nos diversos polos, nos diversos municípios em Portugal. E desculpem-nos por ter tomado um bocadinho mais de tempo, mas ficaríamos disponíveis para alguma pergunta. Muito obrigado às três entidades por esta apresentação, muito útil para os diferentes grupos parlamentares. E agora ia convidar os grupos parlamentares a fazerem as suas intervenções, até 4 minutos, e dou a palavra primeiro ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao seu coordenador, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os responsáveis destas três grandes empresas em Portugal, a Fluena, a Portgás e a Sonorgás. Aproveito também para agradecer aos colegas deputados que tiveram presentes numa iniciativa programada pelo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, onde de facto nos permite sair às vezes daquilo que é um mundo estritamente parlamentar, que é importante, mas perceber a realidade e os problemas dos portugueses no terreno. Acho que é uma ação absolutamente estruturante que os deputados da República deveriam ter com mais frequência. De facto, esta apresentação cai perfeitamente naquilo que é a visão dos deputados do Partido Socialista da Comissão de Ambiente, eu espero que também do Partido Socialista, porque a internet, quando precisamente há mais de 70 anos começou a ser desenvolvida, caía num modelo onde a interpretação em tudo aquilo que acontecia em plena Segunda Guerra Mundial era perceber como éramos capazes de ser redundantes face à comunicação e à interoperabilidade daquilo que eram os países no espaço europeu. E, de facto, aquilo que aconteceu nos últimos meses no espaço europeu dá-nos perfeitamente uma visão do que é que deve ser a Europa nos próximos anos, em termos de matéria de descarbonização, que eu acho que isso é uma questão que nem vale a pena trazermos para cima da mesa neste momento, e eu tenho a certeza absoluta, ou tenho a certeza absoluta mesmo, que cada uma destas empresas está perfeitamente preparada para fazer a descarbonização no setor dos gases e, de facto, garantir que o modelo de redundância em relação àquilo que é o sistema energético nacional
não só na produção de eletricidade, mas também na produção de calor à escala nacional, seja na indústria, seja na habitação, é perfeitamente compatível com uma solução onde o gás natural se transforme pontual e gradualmente num exercício onde os gases renováveis e claramente mais neutros em carbono dão espaço a uma abertura também à sociedade e à economia portuguesa, continuando a garantir aquilo que é a resiliência nos modelos energéticos, que acho que no espaço destes 3 anos, entre um Green Deal europeu, cada um de nós tem a obrigação de se ir adaptando rapidamente àquilo que é a visão, mas também a tranquilidade do que é ser um habitante europeu. E eu acho que é perfeitamente possível que o setor dos gases renováveis coabite de forma pacífica com aquilo que é a necessidade de fazermos eletrificação cada vez mais de determinados modelos, cumprindo claramente aquilo que são os objetivos estabelecidos em Paris e que cada COP a ano se renovam em relação à matéria de descarbonização. Aquilo que tenho visto e a visita que fizemos há sensivelmente 2 semanas pôde-nos trazer isso. Uma transição é, de facto, criar um momento de oportunidades absolutamente enorme à escala nacional, em diferentes setores. Na forma como a indústria nacional, se calhar há 2 ou 3 anos atrás, era impossível pensarmos na produção de eletrolisadores e associarmos aquilo que é a química lecionada nas universidades portuguesas, a tecnologia de ponta produzida em Portugal. Acho que nenhum de nós, às vezes, poderia sonhar a ambição com que o país e as empresas privadas, e de facto uma determinada harmonia também, às vezes, em relação à forma como as ideologias político-partidárias se comportam na governação, permitiram que este exercício de aparecimento de novas tecnologias traga uma transição onde o produto, o resultado no produto interno bruto português, possa, de facto, trazer este nível de conhecimento que tanto necessitamos. Estamos plenamente confiantes que, de facto, a forma como este desejo de atingirmos níveis de investigação e desenvolvimento que fujam daquilo que tem sido os 1,6% do produto interno bruto nacional e se atinjam nos 2,4% ou até os 3% que a OCDE pede, este setor é um daqueles setores onde, decisivamente, pela relação com as universidades, pela relação com os politécnicos, pela forma como cada vez mais a rede de gás e este ativo estratégico de 6 mil milhões de euros, onde, de facto, de acordo com investimentos em base de ativos reguláveis, onde, de facto, estas tarifas, que também me deixa feliz perceber que o custo desta rede claramente não foi um custo para o Estado português ou para as políticas públicas, mas sim todo o sistema que é consumidor deste modelo e desta tecnologia de produção de calor. É fundamental que possamos perceber em tempo real aquilo que é as vossas necessidades, mas dizer que, a partir daquilo que foi esta relação entre a Comissão de Ambiente e Energia, há aqui um exercício de um trabalho frutífero, onde, às vezes, o desembaraço de determinados problemas de políticas públicas se possa fazer também a partir da Comissão de Ambiente e Energia. Agradeço a vossa disponibilidade e esta apresentação fantástica, que muitas vezes há uma dimensão de políticos nesta Comissão que às vezes gosta muito de olhar para as questões técnicas, tanto do PSD, aos deputados aos quais saúdo, mas também do Partido Socialista, e é fundamental que este exercício se faça em tempo real e em tecnologia real, para que os deputados também estejam atualizados. Obrigado pelo tempo que me concedeu a mais e agradeço também ao Sr. Presidente a oportunidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e vai usar da palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os Srs. Deputados, também os nossos convidados, da Floen, Portgás e Sonorgás, e também agradecer o enriquecimento que nos permitiram da nossa viagem de trabalho ao norte do país, norte e centro do país, em especial a Mirandela e Tondela. Com certeza que essa vossa audiência, esse pedido de audiência, está relacionado com uma proposta do Governo, que foi apresentada há alguns dias, o Simplex autárquico, que resulta... Simplex ambiental, obrigado, Sr. Deputado, que resulta em parte de uma petição que correu nesta Casa, entrou nesta Casa 23 de 10 de 2021, e também de um projeto de lei apresentado pelo PSD no 28 de setembro de 2022,
para o fim da obrigatoriedade de instalação de rede de gás para a habitação própria, ou seja, estamos a falar sobretudo de moradias unifamiliares. O Simplex Ambiental alarga o âmbito dessa exclusão, esse a seu tempo será discutido nesta Casa, e com certeza que irão surgir contributos dos vários grupos parlamentares sobre o assunto, mas neste momento a única coisa que deu entrada e será discutida em breve é o projeto de lei do PSD para a possibilidade de não obrigatoriedade da instalação de rede de gás em moradias unifamiliares. Em relação à vossa apresentação, que agradeço, realmente o Floen, Portgás e Sonorgás têm uma implantação territorial considerável, sobretudo em termos de operadores a norte do país. Quanto à rede que têm instalada, muita dessa rede cinge às sedes de concelho, da maior parte dos municípios portugueses, não às restantes freguesias. E permito-me aqui uma pequena correção quando refere a problemática das bombas de calor. Eu não sou nem pró nem contra as bombas de calor. Claro que só se justifica colocar uma bomba de calor se for para um piso radiante. Ninguém vai instalar uma bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias. Acho eu, a não ser que queira gastar 7 ou 8 mil euros para instalar uma bomba de calor que pode rapidamente resolver com os painéis fotovoltaicos ou com um bom aquecedor. Mas, adiante. O Partido Social Democrata comunga das preocupações e desta visão mais global que o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro acabou de referir, da necessidade de termos preocupações multiusos ou multiabastecimento de fontes de energia, não estamos reféns de uma única fonte de energia, mas isso não deve cercear os cidadãos, sobretudo na construção das moradias unifamiliares, ou da habitação própria, de poder decidir se quer ou não quer ter rede de gás na sua casa. Ou seja, se quer ter projeto e se quer deixar uma pré-instalação logo à partida para calcular a possibilidade, no futuro, vir a optar por o abastecimento de gás, quer natural, quer biometano, ou fontes alternativas gasificadas. E, portanto, conciliar, sim, a obrigação não, digamos que em termos muito resumidos a nossa posição, e com certeza que entre todos, quando o diploma do Partido Social Democrata e do Governo chegar a esta Casa, encontraremos as melhores soluções para, por certo, não pormos em causa o negócio dos operadores que estão no terreno e que são fundamentais, mas também a necessidade de calcular aqui as opções dos consumidores, no caso em apreço do cliente final, da habitação própria, moradias unifamiliares. E, portanto, vamos ver a seu tempo como é que vai evoluir esta situação. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu queria também, em meu nome, agradecer, como é óbvio, e em nome da Comissão, a amabilidade, todo o profissionalismo na nossa visita que fizemos atrás dos montes e às beiras também. Foram muito profícuos e posso assegurar que trouxemos muito material de trabalho para os próximos tempos sobre estas temáticas em concreto e outras temáticas. E agora queria dar a palavra para a resposta às entidades, uma resposta conjunta, tem formalmente 8 minutos, mas podem usar do tempo aquilo que entenderem, porque estamos ainda dentro daquilo que eram as nossas expectativas para esta audiência. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, deixei uma nota breve e depois passaria a palavra também aos meus colegas. Uma nota breve sobre, e já aqui foi referido pelo meu colega Nuno, o sistema de gás não tem déficit à data de hoje. É um sistema, e eu sublinharei, é um sistema equilibrado. É um sistema que tem sido construído ao longo de vários anos, com investimentos direcionados para procura, direcionados para consumo, e que no novo contexto, na nova contextualização dos planos de desenvolvimento, tem cada vez também mais em conta não só a procura, o consumo, mas também o potencial para a produção e a injeção de gases renováveis. Esta produção e injeção, à semelhança da procura, tem capilaridade, ela acontece dispersa pelo país e, portanto, é aqui que se realça os aspectos de coesão territorial que estes planos de investimento podem ter e que, mais uma vez, reforço, não só direcionados para satisfazer a procura, mas também, cada vez mais, como uma ferramenta para receber a produção de gases renováveis e a sua injeção na rede.
Deixava também uma nota, enfim, a nossa perspectiva e, de facto, quanto à legislação, consideramos razoável que os clientes, e no caso concreto da habitação própria, das moradias unifamiliares, que possam fazer a sua escolha. Aquilo que foi a solução que, entretanto, foi publicada, é uma solução que nos preocupa um pouco mais, porque, na nossa perspectiva, condiciona a liberdade de escolha dos consumidores, quando podemos ter um agente de mercado, no caso um projetista ou um construtor, que toma uma decisão de instalar ou não instalar num prédio, num condomínio, numa urbanização, e que poderá limitar a liberdade de escolha de um conjunto mais vasto de famílias e que depois, naturalmente, será mais difícil voltar atrás e acabar por infraestruturar, deixando limitação a uma utilização de eletricidade, porque não tem outra opção, ou até andarmos 20 anos para trás e ver nessas urbanizações a instalação de garrafas de GPL, que é uma solução, volto a dizer, andaríamos 20 anos para trás. Mas, portanto, fazendo só esta distinção entre o tema da habitação unifamiliar, que nos parece claramente o projetista é o consumidor e é o decisor final, ou a diferença de que quem constrói habitações para outras pessoas habitarem. Muito bem, também um pouco aqui a nossa opinião vai exatamente no mesmo sentido, é coerente, mas deixe-me dizer que com a guerra da Ucrânia a Europa acordou na necessidade de não viver sem gás, não consegue viver sem gás. O dia seguinte foi, não conseguimos viver sem gás, porque temos utilizações de industriais, sobretudo, e também, evidentemente, aquecimento de edifícios, que não vivem hoje sem gás e não existe nenhuma alternativa viável para essa atualidade. Com isto quero apenas dizer que o setor do gás, já percebi isso há muito tempo, e sabemos que temos que ser atores ativos na descarbonização. Isso é o que nos move e é o que aqui estamos a fazer. Mas é preciso também ter o entretanto. Enquanto vamos fazendo a descarbonização, é preciso perceber que nós alimentamos toda uma fileira industrial que importa considerar. E, como viram, essa fileira industrial usufrui de uma energia competitiva porque, de uma forma perfeitamente correta, algum do custo dessas redes é também suportado pelos edifícios. É justamente porque existem regulamentos que dividem os custos e não há dúvida que são os mais corretos. Ainda assim, a inexistência de edifícios para ligar e consumir gás iria conduzir a uma muito pior eficiência para a indústria e bastante menor competitividade da indústria portuguesa. E, portanto, nós achamos que o conjunto atual está equilibrado. Nós proporcionamos condições económicas favoráveis à indústria portuguesa e também proporcionamos aos edifícios essa mesma economia, garantindo que o setor do gás está mais do que empenhado em conseguir uma neutralidade carbónica o mais rapidamente possível, chamando a atenção que hoje temos mais de 100 pedidos de ligação à rede de centros produtores de gases renováveis. E, portanto, não é algo que nós sonhamos que venhamos a ter, é algo que está a acontecer e que vai acontecer muito em breve. Praticamente metade desses projetos já viram sido aprovados fundos comunitários do POCUR e do PRR para virem ser realizados. E, portanto, estamos convencidos que temos o mérito suficiente para ter o vosso apoio na definição das políticas públicas. Obrigado. Para concluir, apenas reforçar aqui 2 ou 3 pontos que foram focados também nas intervenções dos seus deputados e dos grupos parlamentares, tocando aqui numa ou 2 notas. A primeira, nós claramente fomos aprendendo na escola que, do ponto de vista logístico, levar um produto da A a B funciona sempre melhor no processo de rede. E, portanto, as redes, do ponto de vista logístico, são modelos eficientes de trabalho. A internet é uma rede, as redes viárias são redes, as redes aéreas são redes, as redes elétricas são redes, as redes RAS são redes. Ora, não é possível manter economias de escala em redes
se não existirem clientes. Não é possível manter redes em funcionamento se não as densificarmos, assim como não é possível manter uma autoestrada em funcionamento se não existirem veículos. Portanto, aquilo que nós pretendemos efetivamente é ajudar à descarbonização da economia, continuando um crescimento paulatino como temos feito no último ano, mas não percorrendo caminhos de retrocesso, limitando o acesso dos clientes às redes que estão construídas. E, portanto, para nós o crescimento é um motor, é algo importante. É isso que nos permite manter a rede viva e é com isso que nós achamos que conseguimos fazer esta transição para uma descarbonização sem onerar os consumidores, ou seja, mantendo uma estabilidade tarifária, nós conseguimos demonstrar isso, mantendo a juventude da rede e, sobretudo, alimentando toda a indústria com aspectos inovadores e com a munição de uma fileira de técnicos experientes no país que estão preparados para a dinamização e para a inovação que vem com a lógica dos gases renováveis. Portanto, a última mensagem que aqui gostávamos de deixar é: nós estamos preparados, gostávamos de contar com o apoio da Comissão de Ambiente e Energia para nos suportar também junto dos outros órgãos institucionais na aprovação, na discussão primeiro e na aprovação dos nossos planos de investimento, porque sem eles, e estamos no ano 2023, se não tivermos planos de investimento à vista, fica-nos difícil operar. E neste momento temos um tema em cima da mesa, que é exatamente a necessidade de termos planos de investimento aprovados, coisa que se não tivermos em 2023 termina o último que temos, que é de 2018, e que dura durante 5 anos. E, portanto, é muito importante a ajuda da Comissão de Ambiente e Energia, porque aqui virá a parar um plano de investimento e, portanto, se conseguirmos dinamizar esta discussão que começamos aqui hoje e que começamos até nas visitas no terreno, para as quais convidamos a Comissão. Obrigado. Muito obrigado por esta intervenção final das várias entidades. Eu, se bem que me recordo, e estavam a falar-nos sobre a premência, a pertinência da aprovação do PEDIR de 2020 para funcionar para o período 2021-2025. Nós, salvo erro, nós fizemos aqui a aprovação do PEDIR-te e do PEDIRG. São o equivalente sim. E fizemos-lo em julho e obviamente que estaremos e corresponderemos com a brevidade que nos for possível também a todos os pedidos, com as audições também que habitualmente fazemos, logo que chega aqui a esta comissão, para que possamos fazer tudo da forma expedita que nos habituamos a fazer. Queria agradecer às entidades e queria agradecer também aos grupos parlamentares. Eu vou-me despedir dos nossos convidados e nós vamos continuar o nosso trabalho em mesa e coordenadores. Muito obrigado.